Para a gente falar então sobre saúde, de acordo com a OMS, aproximadamente 57 milhões de pessoas no mundo vivem com algum tipo de demência. Aqui no Brasil, segue em fase de testes um novo exame de sangue que pode ser capaz de detectar o Alzheimer com mais de 90% de precisão. Com isso, então, agilizar os atendimentos públicos e diagnosticar precocemente a doença. Esse estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e das universidades de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e de Gotemburgo, na Suécia. Quem explica melhor sobre esse exame é o Eduardo Zimmer, professor de farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que inclusive supervisionou esta pesquisa. Aqui eu agradeço pela presença aqui conosco no TJ Aparecida para falar de um assunto tão importante como esse, né? Boa tarde para você. Tudo bem, Eduardo? Meu xará, né? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Rafael? Prazer estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre o nosso estudo. Muito obrigado pela presença. Primeiro, para a gente entender como é que o Alzheimer é diagnosticado. Hoje, muita gente confunde também o Alzheimer com outros tipos de demência, né? É bom esclarecer isso. Há diferenças no sistema público e privado de saúde? Muito boa pergunta. Existe uma pequena confusão entre o que é causa de demência e o que é demência, né? A doença de Alzheimer é a principal causa de demência. E demência é uma fase final da doença, onde a gente tem diversos sintomas associados, né? Então, a doença de Alzheimer é a principal causa. A gente acredita que entre 60% a 70% dos casos de demência tenham sido causados ou sejam causados pela doença de Alzheimer, né? Hoje em dia, esse diagnóstico ele é completamente clínico, né? Existe uma ideia de se utilizar o que a gente chama de diagnóstico assistido por biomarcadores, né? A gente já tem alguns exames disponíveis que ajudam, né, a definir o diagnóstico da doença de Alzheimer. Entretanto, esses exames eles ainda não estão disponíveis no SUS, tá? Então, tem dois tipos de exame, né? Um exame que a gente chama de exame de líquor, que é um exame onde a gente avalia o líquido que envolve o cérebro, que a gente chama de líquido cefalorraquidiano. E esse exame, para coletar esse líquido, a gente precisa fazer o que a gente chama de punção lombar, tá? E existe um exame de imagem, atualmente, que também está aprovado pela Anvisa, esses exames são aprovados pela Anvisa, que consegue identificar as características patológicas da doença de Alzheimer no cérebro. Esses exames, eles ainda não estão incluídos no SUS, no Sistema Único de Saúde, porque são exames relativamente custosos. E aí a gente fala, né, Eduardo, justamente dessa questão de acessibilidade, né? Esse alto custo, então, acaba, né, inibindo muitas pessoas de terem, então, um diagnóstico. Como que este exame que está, então, em fase de testes pode facilitar, né, esse atendimento em relação ao nosso cenário SUS? Perfeito. Esses exames, por muito tempo, só para a gente ter uma ideia do panorama, né? A gente sabe há muitos anos, né, o que está acontecendo no cérebro da pessoa que tem a doença de Alzheimer. O que causa a doença a gente não sabe ainda, mas que no cérebro do paciente que tem a doença de Alzheimer, a gente tem alguns gruminhos insolúveis, como umas pedrinhas que se formam no cérebro, tá? Essas pedrinhas são formadas de duas proteínas, a proteína beta-amiloide e a proteína tau. O que a gente sabe, e a evidência científica tem mostrado, é que a gente consegue identificar pedacinhos dessas pedrinhas no líquor, inicialmente, tá? Ou seja, as pedrinhas elas vazam um pouquinho para o líquor e a gente consegue identificar. A literatura, por muito tempo científica, ela buscou, né, os cientistas buscaram uma maneira de identificar essas pedrinhas que vazaram, esses pedacinhos, as pedrinhas que vazaram no sangue. Porque aí sim, a gente teria um exame onde a coleta do material da matriz biológica é muito mais fácil, né? Todos nós aqui já fizemos exames de sangue para avaliar outros órgãos ou outras patologias, né? Por muito tempo a gente não conseguiu desenvolver um exame capaz de identificar essas pedrinhas no sangue, porque a quantidade presente no sangue é muito baixinha. Isso começou a mudar completamente em 2020, com o desenvolvimento de novos testes que a gente chama de exames ultrassensíveis.
E esses exames são capazes de identificar pedacinho, essas proteínas em pequenas concentrações no sangue, né? Eu tenho uma colega que costuma explicar que a sensibilidade desses exames é como se a gente identificasse um cubo de açúcar dentro de uma piscina olímpica. E hoje em dia esses exames começaram a ser desenvolvidos em 2020, 5 anos depois, a gente está começando esses estudos aqui no país, aqui no Brasil, né? A gente publicou um artigo há cerca de um mês atrás, avaliando todos os exames do norte global que foram feitos nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. 30 mil indivíduos, né? Esses exames eles parecem funcionar muito bem para identificar a doença de Alzheimer. A gente está começando esses estudos aqui no Brasil agora. Que bom, viu? Agora, na prática, né, com 90% de precisão, seria algo complementar aos procedimentos que já existem? Muito boa pergunta também. A ideia é que se a gente conseguir ter um exame que tem uma precisão, uma acurácia tão alta, ele realmente vai conseguir ajudar a acelerar esse diagnóstico diferencial. Porque aí a gente vai ter o diagnóstico clínico confirmado por um exame biológico, por um exame de sangue, né? Então, isso é uma prática comum na medicina, né? A gente sempre confirma os diagnósticos do sintoma com o exame, né? O indivíduo tem sintomas de que tem hipertensão. A gente vai aferir a pressão arterial para confirmar que ele tem hipertensão, né? O indivíduo tem os sintomas de diabetes. A gente vai confirmar com o exame para avaliar que os níveis de glicose de jejum dele estão alterados, né? Então, a ideia é que essa medicina baseada em evidência, onde a gente utiliza um marcador biológico para fazer o diagnóstico diferencial, comece a aparecer na doença de Alzheimer também nos próximos anos. E, Eduardo, a gente quer saber, né, quais são as próximas etapas, então, né? Tem uma expectativa já para chegar, de fato, à população esse novo teste, esse novo exame? Muito boa pergunta também. A gente fez o primeiro estudo piloto, agora eram só 59 indivíduos. Tem um estudo do grupo do Rio de Janeiro, do Instituto DOR e da FRJ, que mostra resultados similares com o mesmo equipamento, o mesmo tipo de exame, né? E agora a gente está em fase, está começando a iniciativa brasileira de biomarcadores em doenças neurodegenerativas, que é um programa financiado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul e pelo Ministério da Saúde. E nesse estudo, a gente vai avaliar esses exames de sangue em 3 mil pessoas, em 10 cidades do estado do Rio Grande do Sul. A perspectiva é que em 18 meses a gente termine esse estudo e aí sim a gente vai ter uma quantidade suficiente de dados para pensar os próximos passos, né? Se esse exame realmente se mostrar um exame promissor que funciona para o diagnóstico, a gente pode pensar num futuro próximo aí, numa estratégia de disponibilizar para o SUS e, obviamente, democratizar esse diagnóstico diferencial da doença de Alzheimer. Tá certo, Eduardo, muito obrigada, viu, pela participação aqui conosco e explicar um pouco melhor também, né, para todos que nos acompanham. A gente torce para que isso chegue tão logo, né, para toda a população também receber esse atendimento, claro, no SUS. Eduardo, Rafaela, muito obrigado pelo convite. A gente concorda com vocês, é muito importante a gente popularizar o conhecimento científico para a população. Obrigado pela oportunidade.